Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, hoje são 24 de fevereiro, finalizando 2 meses de 2023 e também finalizando 2 meses do governo Lula 3, do governo, sei lá, da loucura que tá sendo esses 2 primeiros meses. Mas será que o meu convidado de hoje pensa que tá sendo essa loucura também? Trouxemos hoje, de novo, segunda vez, repeteco, Luan Esperandil, beleza, meu rei? Beleza, Marcelo? Prazer estar aqui com vocês do Diga Aí. Sempre uma honra estar contigo. A gente que agradece demais. Eu ia brincar dizendo que você veio de Brasília especialmente pro Diga Aí, mas aí é muita prepotência, né? Poderia até vir, Poderia mas vir, eu né? vim curtir o feriado, carnaval em família aqui no Espírito Santo. Isso aí, a gente aproveitou pra te ter aqui. Luan, vamos lá, velho. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, que, pô, a pauta é extensa. Essa quarta temporada eu tô começando de um jeito diferente. Parei de apresentar as pessoas e eu tô começando a pedir para as pessoas se apresentarem. Então, quem é Luan Esperandil? Nossa, quanta prepotência, Baladim. Bom, acho que eu sou um jovem um pouco idealista sobre os desafios que o Brasil precisa superar aí de reformas para a gente conseguir ter um ciclo de liberdade e prosperidade econômica e social. E estou em uma trajetória aí desde a faculdade, fazendo parte de diversas organizações e think tanks liberais que entendem que o Brasil precisa de maior liberdade econômica para conseguir avançar e superar esses desafios. E, atualmente, eu sou analista político, cofundador e diretor executivo do Instituto Livre Mercado, que faz defesa de interesse em causas para influenciar o Congresso Nacional em pautas mais alinhadas com a liberdade econômica, dentro desse propósito que a gente tem buscado. Pô, bacana. Vem cá, virou brasiliense? Candango, né, que fala. Candango, virou? Já largou o sangue capixaba já e virou lá? Como é que é? Como é que é essa vida lá? O coração, ele bate nos dois lados, né? Então, assim, tá tudo certo. Como que é a vida lá, cara? É muito diferente daqui? Seu dia a dia muda muito? O que você fazia aqui, que você vai lá? Tá? Olha, acho que tem algumas similaridades. Brasília, por mais que seja uma cidade que tem uma projeção nacional, os olhos estão voltados para lá muito por causa da política, porque ela nasceu por causa da política. Sim. Mas Brasília também tem vida própria já, né? Já tem alguns anos que ela tem uma vida própria, um aspecto cultural próprio. Infelizmente não tem praia, mas tem lago. O lago é artificial, mas assim, funciona e cai bem também. E assim, tem gente em Brasília que brinca, né? Que muita gente vai para lá para trabalhar lá, enfim, e acaba não gostando tanto. Ou ame ou odeie. Eu não sei se eu ainda amo, mas eu já me acostumei, digamos Curiosamente, acho que eu vi uma postagem sua dizendo que lá as coisas funcionam, né? Em termos de infraestrutura, de logística, tá? Funciona, né? Cara, não tem trânsito, assim, é muito difícil, assim, se você mora no plano piloto. Eu moro na Asa Norte lá. E, assim, acho que tem uma diversidade gastronômica muito interessante na cidade. Toda a parte de qualidade de vida que você precisa, esportes, lá, entretenimento, etc. Tudo isso existe e é acessível, é muito interessante. O custo de vida em Brasília é mais alto do que Vitória. Né? Enfim, acho que é um dos mais altos. Tem um PIB muito alto lá, per capita, né? Exato. Você pegar os bairros que têm maior renda per capita, dos 20 mais do Brasil, você tem 3, 4 lá. Então, assim, dentro do plano piloto. Então, mas assim, é uma cidade interessante de viver. Tem gente que eu descobri lá que gosta da seca, da umidade. Eu, particularmente, quando eu cheguei lá, as primeiras impressões não foram tão boas, porque eu cheguei justamente na época da seca. Então, às vezes eu estava em Vitória com 85% de umidade, chegava em Brasília e tinha 10, 12. Caraca. Então, assim, é um clima meio desértico, né? Então, mas não vai faltar água, não, tenho certeza. Você pega calor durante o dia e à noite você pega agasalho, sabe? Então, sei. Mas, assim, eu comecei a gostar muito da cidade porque tem vários pontos positivos também lá, né? Então... Seguro? Muito seguro? É seguro. Muito seguro. A nível Brasil é muito seguro. É lógico que todo lugar tem seus pontos, né? Mas, via de regra lá, sim. No plano piloto, sim. Caraca, legal. Bom, vamos lá. Fizemos essa pequena introdução aqui para saber como é que tá essa sua nova vida. E aí, Luan? O que indicam esses 2 primeiros meses do moço lá, que eu posso chamar de Lula, 9 dedos, descondenado, etc e tal?
que indicam, cara? Em todos os setores, assim, economicamente, em termos de política mesmo, de relacionamento, de diálogo entre os poderes, em termos sociais, assim. Vamos começar por aí e o negócio vai se ramificando. Tá, a gente está há 2 meses de governo e, via de regra, inícios de governo tendem a ser um pouco mais complicados, um pouco mais complexos. Por exemplo, você pegar o início do governo Lula em 2003, você tinha um Roberto Amaral, que era ministro da Ciência e Tecnologia, e com 2 meses de governo ele estava falando que o Brasil tinha que ter um projeto de bomba atômica, algo que o Collor já tinha enterrado lá nos primeiros meses de governo. Então, obviamente, você tem algumas declarações controversas que parecem desconectadas da realidade que a gente tem tido e, via de regra, inícios de governo tendem a ser um pouco assim. Então, muita gente tem ficado um pouco frustrado, que parece que o governo está batendo cabeça, mas, embora isso tenda a ser negativo de uma perspectiva por parte do governo, tende a ser um pouco natural quando você começa a observar um pouco de constituição do governo e quem está lá e por que está lá. Como se o governo estivesse amadurecendo durante os seus meses, é isso? Ele vai amadurecendo? Mas isso é normal de todo governo? É inerente. Início, né? Assim. É inerente, olha só. Esse desalinhamento entre ministros, por exemplo, hoje saiu o negócio do Haddad ontem, do Haddad com o Mercadante lá, da questão, inclusive, acho que é da PIS/COFINS, não sei quando que retornar e tal. Eu vou dar alguns exemplos nesse sentido. Primeiro, é um governo de frente ampla. Dentro de um governo de frente ampla, tem pessoas que pensam muito diferentes e que estavam juntos dentro do palanque. Okay. Então, o governo ele tem dado para a aparência de que tem batido a cabeça, e tem batido mesmo, com declarações de um determinado ministro que vai em um sentido e outro ministro diz o exato oposto. Você pega, por exemplo, o anúncio do plano dos 100 primeiros dias do governo do Ministério do Alckmin, que é da indústria. O Alckmin está falando que é uma prioridade do Brasil entrar na OCDE. Certo. O Haddad, ministro da Fazenda, estava dando declarações de que em uma perspectiva um pouco mais neutra. O Lula não dando tanta prioridade também. Eu vi expressamente que os caras queriam sair. Não? Na verdade, é interromper o processo de entrada ou ficar em uma questão de banho-maria, né? A gente está em processo para entrar, mas a gente também não vai fazer tanta força, talvez um pouco semelhante do que aconteceu na Argentina do governo Macri, que iniciou o processo tal como o Brasil, e aí depois, quando houve alteração para o governo do Fernandes, ele já pegou e diminuiu um pouco o tom. É uma perspectiva que eventualmente pode acontecer. Então, assim, a gente tem diversas declarações nesse sentido do governo batendo cabeça, mas também é um processo de aprendizagem, e se você olhar a própria composição do governo, você olha, por exemplo, você sabe quem é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí você olha o número 2, o Galípoli. Aí você pega e vai olhar os cargos de segundo, terceiro e quarto escalão dentro do ministério, ainda não estão ocupados. Você tenta marcar uma agenda, por exemplo, com eventualmente algum ministro do governo, via de regra, as agendas deles estão muito blindadas e eles não estão recebendo representantes da sociedade civil, representantes de grandes empresas ainda, e faz sentido você se blindar nesse momento dentro desse processo de aprendizagem do governo, que deixa eu fazer um diagnóstico da situação aqui, ainda está faltando preencher alguns cargos que precisam tocar, e a gente tem algumas prioridades que talvez a número 1 esteja clara, mas a segunda, a terceira e a quarta talvez ainda não. Então, eu vou até fazer um exercício aqui para a audiência. Você é advogado tributarista, você entende tudo da sua área, você é um hiper especialista em tributarista, e a gente está em discussão de encaminhamento de uma reforma tributária, que está sendo coordenado pelo secretário especial Bernard Api. Foi entrevistado aqui, inclusive. Foi uma entrevista muito boa, irado. Pois estava com ele, tive a oportunidade de estar com ele algumas semanas atrás em Brasília. Entende muito do que está falando. Não necessariamente concordo com tudo, mas entende muito do que está falando. Aí imagina que você está num cargo número 2 ou 3 do Ministério da Fazenda e essa é a sua prioridade, pensar como vai ser a reforma tributária. Só que tem tantas questões dentro dessa proposta e tantos outros interesses inerentes relacionados à questão tributária, que por mais que você seja o grande especialista nisso, imagina como que vai ser a sua rotina de trabalho e o que você vai ter que pensar no dia a dia. Porque é um ministério grande demais, poderoso demais, que tem todos os holofotes ali, toda a agenda procurando você. Então, é natural que, nesse momento, é óbvio que
talvez o governo, da perspectiva governista, precisa haver uma coordenação um pouco melhor de prioridades, porque se um ministro fala uma coisa para a imprensa, outro ministro diz o contrário, esse tipo de coisa, obviamente, não é bom para a narrativa e comunicação do governo. Obviamente, isso pode gerar agendas negativas que repercutem mal. Ainda mais com essa polarização de hoje, que a galera aproveita essas falhas e bate pra cacete, assim, então... Exato. Então, daí, por exemplo, a preocupação do governo Lula de criar agendas positivas. E aí é que eu não estou falando se eu concordo ou não com esse tipo de política, mas, por exemplo, no início do governo Dilma, do segundo, ou seja, ela era presidente e teve o mandato renovado. Ela mudou o ministro da Fazenda da época, saiu o Guido Mantega, entrou um novo ministro e o novo ministro, Joaquim Levy, também bateu cabeça. Também teve dificuldades internas dentro do próprio governo, dentro do próprio PT. O PT chegou a fazer resolução contra ele nos primeiros meses de governo e houve um processo de fritagem dele nesse sentido também, porque na percepção de parte do PT, e o presidente Lula, na época, estava alinhado com essa ala, o governo se preocupava muito com a questão do ajuste fiscal, que chegou a ser aprovado no Congresso, as pessoas esquecem, mas em agosto de 2015 foi aprovado parte do pacote fiscal do governo, pelo menos a primeira etapa, e o Lula falava, não tem agenda positiva. O governo passou o primeiro semestre inteiro... O que é agenda positiva? Pautas que, eventualmente, vão gerar uma repercussão positiva na imprensa e com interlocutores da sociedade. Em termos de imagem ou na prática? De desenvolvimento da nação? De imagem. Eu não estou entrando no mérito se a política vai ser efetiva, se vai ser correta ou não. Por exemplo, o governo Lula tem se preocupado em a política de valorização do salário mínimo. Tem se preocupado... Inclusive, foi até coluna no Folha Business. Mas ele não aumentou. Ele falou, mas não aumentou. Mas anunciou que vai ser feito e anunciado em 1º de maio. Para 1.320. Você tem outra questão também. A questão do imposto de renda. Vai aumentar o piso do essa imposto foi boa. de renda. Essa aí foi uma boa medida. Minha Casa Minha Vida. Foi anunciado também. Então, assim, isso vai gerando algumas pautas positivas que, no meio dessa bateção de cabeça do governo, de alguma forma, protegem a perspectiva do governo em diversos aspectos. Mas olha, então, assim, o Lula, por exemplo, e o próprio PT criticava muito o início do segundo governo Dilma por causa que tinha uma bateção de cabeça e não tinha nenhum tipo de agenda positiva para proteger o governo. Então, foi só uma agenda negativa. Como se fosse um escudo, então, essa parada da agenda positiva, assim, para você falar assim, bicho, ó, vai rolar merda pra caralho aqui agora, a gente vai falar besteira, vai ter desalinhamento, mas vamos jogar algumas coisas aqui pra, sei lá, camuflar. Sem dúvida. E aqui existe também cortina de fumaça. Sim. Né? Existe aí um processo de você pegar e blindar o governo também de algumas questões. Então, por exemplo, por que o Lula pegou e criou um embate com o presidente do Banco Central e passou a criticar a autonomia do Banco Central? Porque é estratégico, né? Ele quer pegar e acabar com a autonomia do Banco Central no Congresso nesse ano, ou na semana que vem, no mês que vem? Não necessariamente. Mas a grande questão por detrás disso é você pegar e fazer um processo de fritagem, porque a projeção econômica vai ser um ano difícil, né? Os principais setores do Brasil, agro, commodity, mineração, aí agora o agro teve essa questão da vaca louca, que ainda tem repercutido muito mal, a questão de exportação da China já foi suspensa, enfim. Então, tudo isso são problemas econômicos em um contexto macro internacional de juros altos, e o juro aqui no Brasil está muito alto também. Uma proteção, né? E a gente não estou falando que não mas tem eu e você, a gente não discorda não, né? Eu não estou falando que não tem motivo para os juros estruturais no Brasil serem altos. Tá. Mas a questão é o seguinte, é você criar uma narrativa que, por causa de todos esses problemas internos e externos no mercado internacional também, o governo ele vai entregar um crescimento no final do ano de um PIB fraco. As projeções têm falado aí até abaixo de 1%, que na época da Dilma era chamado de PIBinho. Então, o que o governo pega e fala? Olha, com esse juro, com Selic a 13,75... Eu não consigo entregar mais. Eu não consigo entregar mais. Então, o Lula ele começa um processo de fritagem, colocando a culpa em um ator político
que, por mais que o Banco Central hoje seja independente, o Campos Neto ele foi nomeado no governo Bolsonaro, quando ainda não era independente. Então é estratégico o governo pegar e criar uma agenda de fritagem para lá na frente falar, olha, lá atrás eu avisei, não tinha como crescer com esse juro alto. Isso é tão ruim, porque isso aí é só um reforço dessa bosta, dessa polarização, dessa diferenciação, enfim, aquele negócio... E é ruim pro país, né? Não, é ruim demais pro país, é aquele negócio, cara, que eu sempre defendo ideias, sacou, Luan? Eu sou muito repetitivo aqui no Diga Aí com as coisas que eu falo. Por exemplo, acabei de elogiar a questão do aumento do teto do salário mínimo, desculpa, do imposto de renda. Pouco, beleza, mas já aumentou. Por exemplo, outro dia eu elogiei que, já que vai ter uma reforma, o Bernard é super técnico. De novo, não concordo com tudo, ok? Acho que vai ter um aumento da carga tributária, mas vai ter uma simplificação. E quando você tem uma simplificação, você diminui um pouco o custo tributário. Então fica elas por elas, mas a longo prazo eu gosto da ideia da simplificação. E ainda bem que é ele lá, podia ser um cara muito pior. Eu acho o Bernard ultra técnico. A entrevista que a gente fez com ele, achei ele maravilhosamente técnico, independentemente de discordar de algumas coisas ou não. Agora, a gente tá falando aqui da agenda positiva, da cortina de fumaça e tal, mas, cara, o tanto de coisas que eu tô vendo o governo, e aí não só o Lula, o Haddad, o Mercadante, até a própria Dilma falar, isso me causa medo. Então, assim, se a pergunta fosse o que os 2 primeiros meses de Lula indicam pra você, Marcelo, eu ia falar assim, temor. Porque beleza, eu sei que ele não vai fazer, cara, só que o simples fato dele pensar e falar... Já gera instabilidade, já gera pressão. Gera instabilidade já e gera assim, fuga de pra quem... isso aí. Pra quem tem um pouquinho mais de conhecimento econômico, financeiro, porra, de mundo e tal, gera essas consequências ultra negativas. Eu vou... Sei lá, o BNDES vai financiar coisa lá fora agora. Por tudo que a gente viu que foi roubalheira pra cacete, que não deu certo. Vamos pensar numa moeda única com a Argentina. Eu sei que não é moeda única de circulação, tipo euro e tal, mas não precisa, porque o preço tá uma bosta. O cara vai lá pra dentro da Argentina e fala que a Argentina é privilegiada e ele pegou um Brasil, sei lá, desesperador. Aí o Segré, inclusive, no episódio aqui, ele compara os números de PIB, de crescimento, de dívida externa. Brasil e Argentina é completamente... Cara, essa narrativa que ele vai fazendo... É uma narrativa que, para mim, só piora a polarização. É uma narrativa que só afasta o investidor externo. E a gente sabe que, inclusive, como uma das lições do Mises, né? Investimento externo para desenvolvimento de uma nação. Não vai ajudar na questão da inflação, que aí ele pega e fica batendo no Campos Neto, que independentemente se foi nomeado pelo Bolsonaro, é técnico pra cacete. A atuação do Banco Central, querendo ou não, é elogiada em relação à pandemia. Tem gente que fala até que deveria ter feito isso antes. Até demorou, foi um dos primeiros e tal. Mas, cara... Dá medo demais, velho. Dá medo demais, sacou? Assim, não sei se você concorda com esse ponto. Assim, beleza, cortina de fumaça, ok, agenda positiva, mas pra mim parece que é uma agenda negativa. Eu estava até conversando hoje com um experiente consultor do Senado, vou até citar aqui o Marcos Mendes, tem um livro sensacional que é Por que é tão difícil fazer reformas no Brasil? E ele estava falando que em um governo que... Cara bom pra entrar Diga Aí depois, hein? Por essência, é um governo anti-reforma, eventualmente você fazer algumas reformas, elas acabam sendo deformas, né? Eventualmente isso pode até ser perigoso porque, assim, existe o risco político inercial, que é aquele, por exemplo, que o Brasil viveu entre 2005 e 2015, que foram 10 anos em que praticamente a gente não avançou em reformas econômicas. Ok. E a gente também tem um risco político, que é o risco político adverso, ou seja, é aquela tomada de decisão do poder público que piora o ambiente de negócios e gera risco setorial, gera risco para uma empresa, enfim. Que é a chamada deforma, né? Então, assim, sei lá, o conhecido 11 de setembro do setor elétrico, né? Que foi uma medida provisória do governo Dilma, que inclusive a gente paga até hoje a conta de energia mais cara por isso e seu filho também vai pagar, Marcelo. Então, assim... a gente tem algumas tomadas de decisão que efetivamente pioram os ambientes de negócio, então às vezes é até bom jogar ali na zaga, tentar obstruir determinadas votações legislativas para a gente tentar evitar o pior, né? O Roberto Campos falava isso e eu admiro muito a trajetória dele, inclusive como parlamentar e constituinte, porque a gente tem a terceira Constituição mais extensa do mundo e, apesar disso, Marcelo, nós, dentro dessa Constituição tão extensa, não existe nenhum artigo que Roberto Campos pegou e propôs e que entrou no nosso Constituinte.
mas apesar disso, ele acabou evitando o pior em diversas votações a partir de emendas que foram sugeridas por ele e que, eventualmente, mitigaram um pouco ou colocaram uma norma que acabou sendo ambígua e acabou não entrando em vigor. Enfim. Então, assim, a frase dele é que quando eu fui para o Congresso, eu pensava em fazer o bem, mas quando eu cheguei lá, eu descobri que talvez o melhor que eu pudesse fazer era evitar o mal. Então, assim, daí a importância de você ter uma oposição ativa, coesa, e que consiga obstruir as principais propostas do governo, que ainda é a principal força política do país, o executivo. Você se sente assim, hoje, com o que você faz, Luan? Com certeza. Eu até acho que dentro do governo pode haver espaço para avançar algumas reformas regulatórias e que podem ser positivas. A gente tem, dentro do histórico do PT, algumas reformas extremamente importantes. Vou citar uma de crédito, alienação fiduciária, em 2004, 2005, por exemplo. Revolucionou o mercado de crédito no Brasil para compra de automóveis, por exemplo. Você tem o próprio ministro Fernando Haddad defendendo um marco de garantias novo, atualizado, que precisa ser feito justamente para reformar o setor de crédito, em consonância com o ministro da Economia do governo anterior. Então, assim, até percebo uma agenda que eventualmente pode avançar, não com a narrativa liberal, não com a velocidade que o governo anterior defendia, mas eu até acredito que possa haver espaços, porque dentro do PT a gente vê um trauma muito grande do que acabou acontecendo com a Dilma e eles entendem um diagnóstico do que eles erraram para estar ali. Mas, com certeza, dentro do legislativo hoje, mais do que oportunidades de ataque, de marcar gols, hoje o legislativo tende a ser uma arena do ponto de vista de oposição e para reformas, talvez seja melhor evitar algumas deformas do que conseguir avançar em outras. Agora, vamos lá. Pensa comigo. Quando eu falo ele, pensa o governo, tá? O Lula e os principais ali, os cabeças ali, o Haddad, o Mercadante. Você acha que ele tá dando um indício de como vão ser esses 4 anos? Porque, assim, porra, parece que ele tá doido, velho. Parece, assim, que ele pensou e falou. Às vezes até lembra um pouco o Biden lá, como se tivesse gagaço. Pensei nisso aqui, vou falar pra agradar e, obviamente, a gente já falou que desagrada. Mas você acha que ele vai seguir dessa forma? O Lula, ele tem jogado solto, né? Ele tá bem radical. Ele tem jogado solto, ele tá muito mais radical. Eu sinto também uma questão, né, até talvez por causa da faixa etária dele, de querer avançar um pouco a história e por isso tentar impor um ritmo um pouco maior. Mas eu acredito que essa pergunta, né, do por que ele está jogando tão solto assim, né? Alguns anos atrás ele não era assim. Acho que tem uma questão pessoal dele, talvez um pouco do que passou, né? Ele passou mais de 1 ano e meio preso, enfim. Então, é claro que isso traz marcas para a pessoa. Mas do ponto de vista de composição ministerial, quando a gente vai analisar, eu acredito que um dos pontos que leva o Lula a estar jogando tão solto, talvez seja a falta de você ter algum ministro com um grau de interlocução alta com ele para dizer uma coisa chamada não. Acho que você tá falando tipo o Palocci, o Disseu era? Palocci e o Disseu tinha um grau de interlocução muito forte com o Lula, a ponto de que, na época, se a gente for trazer, né, no início do governo Lula, muita gente falava que o presidente, na verdade, era o Disseu, que era o ministro da Casa Civil, que com 6 meses de governo teve um decreto que ampliou e deu superpoderes ao Ministério da Casa Civil. Eu lembro disso. E hoje, assim, quem que pega e fala não pro Lula? Né? Quem tem esse grau de interlocução? Talvez o Alckmin, um pouco. Você acha? Acho que não. Quem é o número 2? Eu acho que pouco. Quem é o número 2? É o Haddad? Acho que talvez, eu chutaria... Tá longe pra cacete. Eu chutaria que talvez quem tem o maior grau de interlocução com o Lula hoje e de influência talvez seja a Janja, Marcelo. Eu tenho certeza disso, mas eu tava falando assim do governo. Mas vamos pegar aqui a Janja. Eu concordo, mas ela tá... Quem é ela, velho? Mas ela tá jogando dentro do governo ali. Tá influenciando, sabe? É óbvio que é uma atuação muito diferente do que, por exemplo, a Ruth Cardoso teve no governo FHC, em que era uma atuação... Ela me parece mais muito protagonista mais do que as com outras. ONGs. É óbvio que é diferente. Por exemplo, a Marisa Letícia, ela tinha, dentro da esplanada, ela tinha, dentro do palácio, na verdade, ela tinha uma sala para ela, sabe?
Mas eu acredito que hoje, se você pegar e olhar a atuação da Janja, seguindo a agenda com Lula para cima e para baixo, acho que a foto histórica aí que ela fez com o Lula e o Biden, por exemplo, acho que diz um pouco sobre o nível dela dentro do governo, e isso, obviamente, no governo, como tem hoje, isso vai gerando também desgastes internos, né? Na própria campanha do Lula, ela entrava em embates muito fortes com a coordenação de campanha, que acreditava que ela influenciava em algumas agendas do presidente Lula, falando para ele não fazer, etc., que eram decisões equivocadas. E em uma eleição tão apertada como foi, no final acabou dando certo. Mas se desse errado? Claro. E, agora, assim, o herdeiro de Lula não existe, né? Em termos políticos, hoje. Será que é uma preparação para essa mulher? Para Janja? Olha, ela não pode se candidatar, a não ser que o Lula renuncie, né? Constitucionalmente, ela não pode para 26. Mas é, mas é uma... Pode ser um pouco uma imitação 30 de daria Eva mesmo? Peron. Para 30 ela também não poderia? Não poderia. No caso, em 2030 poderia. Não então. poderia em 26. Mas, por exemplo, até que cheguei a comentar o caso do Levi aqui, que na Fazenda foi fritado, etc. O PT não aceitaria você ter um ministro da Fazenda que não fosse alguém interno do partido. Inclusive, o Palocci era do partido também. Então, assim, o governo Lula, ele replicou... Lula 3 replica um pouco a composição dos ministérios principais chaves, são todos partidários. Sem dúvida. Né? Mas, assim... O Segré falou sobre isso, que é muita questão da confiança e não a questão da técnica, da qualidade técnica. Quem é meu chapa? E dependendo se você tem um número 2 ali, dentro do ministério, que é quem acaba tocando muita coisa da agenda também, às vezes isso é uma das coisas que mais influencia e que mais tem peso, tá, Marcelo? Mas, assim... a pessoa que vai sentar, de fato, e conversar com as lideranças partidárias, conversar com boa parte dos agentes econômicos. Mas o Fernando Haddad, um dos principais pontos para ele ter ido para o Ministério da Fazenda é que o Lula precisa de um sucessor. E, assim, talvez ele não tenha o perfil ali que boa parte já agrade o PT, mas o Fernando Haddad, um dos principais pontos para ele estar ali é justamente para ele tentar... ter uma exposição que catapulte ele para ser o sucessor do Lula, caso o Lula não tenha condições de concorrer em 26. E acho que tem um ponto... Mas por que ele não teria condição? Só questão de saúde, só? Pela idade avançada? Ok. A única situação que você acha que ele não... mas é aquilo também, né? Por exemplo, o Biden também falava que o Biden tá muito mais gagá que o Lula. Mas é um mandato só de... Vai ser só um mandato, não vou disputar a reeleição, mas o Lula ele já deu declarações que agora ele pode ser candidato em 2026. Né? A gente tá com 2 meses de governo. Então, assim, até lá acho que tem muita coisa para andar, mas dessa questão do ponto de vista sucessório, com o juro estrutural alto da forma como está, com a gente, na falta de um boom de commodities, né, que está em uma situação delicada, talvez essa escolha do Haddad no Ministério da Fazenda, a não ser que ele consiga criar uma agenda positiva e que gere resultados muito fortes e consistentes, é uma situação perigosa e delicada ali para ele também, né? Claro. E vai ter que deixar a marca em um governo que não tem dinheiro como tinha antes. Que é um ministério muito exposto, não, da Fazenda, porque tem um impacto, assim, diretamente... mais tem holofotes, né? Isso vale para o bem e para o mal. Sem dúvida, sem dúvida. O Lula tá sendo quem você esperava, o Luan? Assim, volta lá para... 2 situações. Volta lá para pré-eleições, vai agosto, e volta para dezembro já eleito. Ele tá sendo quem você esperava que ele fosse? Não me surpreendeu. Não me surpreendeu. Talvez um pouco a falta de algum interlocutor ali para pegar e mediar um pouco o tom dele. E assim, eles existem, tá, Marcelo? A questão é quem que vai predominar no final, a voz dele ou dos interlocutores. Por exemplo, os ataques que ele estava fazendo à autonomia do Banco Central, que eu citei aqui, depois de 10 dias eles cessaram e diminuíram o tom. Não, completamente. Até porque é até uma passagem de bastão, né? Eu pego e eu criei o alvo, e aí a militância, os ativistas, os parlamentares foram lá e criaram a campanha, né, do juro baixo já. Né? Então, assim, passa o bastão para o partido, passa o bastão para a militância, né? E, enfim, o Campos Neto vai... estão recolhendo o requerimento de assinaturas para a convocação dele, vai acabar sendo transformado em convite, e em março ele vai lá aos parlamentares para explicar por que os juros no Brasil estão tão altos. O povo não vai entender lá, os caras não vão entender. Um pouco da questão externa e um pouco da questão interna também, que assim...
ao você aprovar uma PEC kamikaze, ao você pegar e aprovar o aumento do teto de gastos aí, como foi feito no final do ano passado, né, na PEC da transição, esse tipo de coisa acaba colaborando para o aumento de juros, né? Óbvio. Mas a narrativa não deixa. Os políticos pegarem e assumirem que eles têm digitais nesse problema que eles próprios ajudaram a criar também. Sem dúvida. Eu acho que eu vi uma publicação sua sobre essa questão dos juros e dessa pressão que a militância está fazendo comparando com a Turquia. Você fez uma postagem sobre isso? Aconteceu com o Erdogan, né? Uhum. Erdogan foi lá e pegou e... autonomia do Banco Central, nada, né? Acho que, salvo engano, fala foi em pra 2021. gente sobre... Mas você fez uma postagem sobre essa, não fez? Há algum tempo atrás, sim. Exato. Fala um pouco sobre isso. Basicamente, o presidente da Turquia, né, que é um autocrata, ele pegou e simplesmente, por questões populistas e eleitoreiras, o juro está muito alto aqui, supostamente para combater a inflação, ele cria a narrativa de que isso é um supostamente, logo, não é necessário, vamos abaixar o juro na marretada, esse cara que está aqui, ele não está fazendo nosso jogo, vamos tirar ele. E aí, obviamente, né, você pega e na Turquia a gente teve uma situação de estagflação posteriormente, o país parou de crescer e agora passou a ter inflação também. E, principalmente, né, que isso é a curto prazo. Claro. E aí, no médio e longo prazo, fica a sensação de instituições que são extrativistas, de instituições que não funcionam, de uma autocracia, e isso tudo afasta investimento externo do país, e aí você deixa marcas que você vai ter que recuperar a credibilidade fiscal da Turquia. E tudo isso é um processo muito difícil de ser feito. Olha o caso, por exemplo, do Brasil ter perdido o grau de investimento no governo Dilma em 2015. Não recuperou até hoje. Apesar que o governo pega e fala de ter sinalizações, o Haddad tem falado isso, né, de buscar recuperar rating para atrair investimentos de grandes fundos de pensão para cá, são poucos casos no mundo de países que tinham rating de investimento, perderam e posteriormente conseguiram reaver. Não, ainda mais com esse tipo de política que eles vêm anunciando. Pô. E mesmo assim, eu escrevi uma matéria na Gazeta do Povo em 2019 nesse sentido, né, que estava na euforia, reforma da Previdência aprovada, a gente vai ter aí, vamos buscar o grau de investimento, enfim. Será que a gente vai conseguir ainda no governo Bolsonaro? E todos os analistas internacionais de rating que eu conversei, todos eles foram unânimes. O Brasil não vai conseguir isso em 4 anos. Talvez consiga em 10. Isso se seguisse uma linha boa. Né? E aí a gente ainda teve questão de pandemia, que atrapalha a questão fiscal. Acho que o governo Bolsonaro ainda conseguiu entregar um fiscal interessante, foi muito beneficiado também pela questão do petróleo, mas o teto de gastos, apesar de ter alguns furos ali no governo que foram muito prejudiciais, ainda assim entregou uma dívida pública abaixo do que estava sendo projetado, mas aí quando você tem esses solavancos, né, e aí você tem um governo que está falando aí de acabar com a autonomia do Banco Central, a gente vai ter um teste, né? A gente está gravando aqui no dia 24. No dia 28 acaba o mandato de 2 diretores do Banco Central, e aí vai ter a renovação, e a gente vai ver qual que é o perfil que o governo vai indicar, né? Se vão ser economistas aí com perfil mais heterodoxo, como tem defendido o governo, ou se o Campos Neto vai conseguir a recondução desses diretores como ele tem defendido, ou alguém de um perfil mais alinhado. Essa questão assim, do modelo que o governo vem fazendo, essa questão que você acabou de falar do que aconteceu na Turquia, não te lembra um pouco o que aconteceu na Argentina, em termos de intervenção do Estado, políticas, enfim, coletivistas que afastam o investidor externo, afastamento do investidor externo, inflação, queda do crescimento econômico, e a gente vê a Argentina como que está hoje, com um governo totalmente centralizado. Acredito que eu não posso falar que lá é uma autocracia, ou talvez seja, sei lá, pela forma como os kirchners conseguiram conduzir tudo e tal. Não lembra também um pouco? As digitais, elas estão ali do caminho, né? A história humana não é um caminho em linha reta que você vai progredindo em crescimento reto. Perfeito. Né? Tem os solavancos. Mas eu acredito que o Brasil é diferente da Argentina pelo grau das instituições que a gente tem. Era isso que eu ia te perguntar. Acho que essa que é a grande questão, assim. Quando você pega, por exemplo, a formação do Estado de Direito no Brasil hoje, né? A partir da Constituição de 87, 88, da Constituinte que a gente teve do processo. A gente acabou gerando um sistema que o presidente no Brasil basicamente tinha superpoderes e mandava em tudo.
Certo. O que o Collor tinha na manga quando ele começou o governo, ele pegou e aprovou, por exemplo, o plano Collor, né, quando foi feito, eram 17 medidas provisórias que basicamente todas foram aprovadas no Congresso sem uma emenda, sem alterar uma vírgula, com toda a imprensa falando e aplaudindo que aquele plano de confiscar dinheiro dos brasileiros seria aceito e daria tudo certo. A gente tinha um sistema que o Collor tinha tanto apoio no início do governo dele, apesar desse plano que se mostrou muito equivocado e que gerou prejuízo para muitas famílias, inclusive para mim, né? Meus pais tinham negociado um carro naquela semana e na hora que foi pegar e pagar o carro já não tinha acesso à conta bancária. E acabou que teve que esperar alguns anos para ter carro depois. Mas assim, quantas empresas não tiveram problemas de liquidez? Quantas empresas aí o que você faz numa situação dessa? Se eu chego para você que é advogado, aconteceu esse problema, o plano econômico do governo está gerando prejuízo para minha empresa, vou ter que demitir, porque não tem fluxo de caixa. Você vai entrar com uma liminar, né? Sim. Aí o governo pegou e editou uma medida provisória, Marcelo, falando que você não pode fazer isso contra o plano Collor. Você não pode recorrer ao judiciário e uma cautelar. Você não pode. É o poder central autocrático. Aí o que você pensa? Não, o Congresso, isso está atacando a autonomia dos poderes. O que o Congresso fez? Aprovou. Claro. Aí você pega e você pensa, não, peraí, alguém vai entrar e vai judicializar essa questão no STF para a gente pegar e fazer isso. Aí o PDT foi lá e entrou com uma ação, Marcelo. Aí o que o STF decidiu? Na época eram 9 ministros. 7-2, não, tá certo, realmente, o judiciário não pode se interpor a esse plano econômico que é crucial para o desenvolvimento aqui do Brasil, para a gente superar a inflação. E o plano fracassou. Né? Então a gente... Você está dizendo então que isso é histórico no Brasil? Olha só, a gente teve uma super concentração de poderes no presidente da República. Lá atrás. A partir... Assim, sempre teve, né? A figura central ali no executivo sempre teve. Mas a situação que a gente tem hoje no Brasil é muito diferente dessa. E hoje, você acha que isso protege a gente de se tornar argentino? Em algum nível, sim. Acaba sendo um gatekeeper ali, já que a gente está no mundo corporativo aqui gravando, diga aí. Não, perfeito. Eu não lembro agora. E acho que a grande questão é isso. A gente tem um Congresso que hoje compartilha de muito mais poder do que tinha 15 anos atrás. As pessoas elas lembram muito do Eduardo Cunha, de uma Câmara mais independente, mais autônoma do poder, e aí acabou uma série de outros fatores também influenciando também na queda de Dilma. Mas antes disso, né, com Henrique Eduardo Alves, a gente já tinha uma guinada de maior poder na Câmara dos Deputados. Você passa a ter emenda impositiva depois em resposta ao Bolsonaro. Você passa a ter, por exemplo, o STF assumindo um protagonismo a partir do julgamento do mensalão, que antes ele não tinha na esfera política. Você passa a ter judicialização da política, que a gente tem, por ano, 300 ações de partidos, movidas por agremiações que questionam decisões dentro do legislativo e que acabam sendo moderadas pelo STF também em algum nível. E eu não estou entrando no mérito se isso está correto ou não. A gente pode até entrar nessa questão. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tinha uma presidência no Brasil, até ali no primeiro governo Lula, muito diferente do que ele tem hoje. Hoje, o presidente do Brasil ele não tem superpoderes como tinha antes, em que você tinha uma medida provisória, eu mando a medida provisória, ela é aprovada sem tirar nem pôr uma vírgula. Não, elas são... Hoje tem emenda, elas mudam o caráter da medida provisória. Ou então, e antes também, se a medida provisória ela fosse negada por algum motivo, ela caducasse, a gente simplesmente, o presidente podia mandar outra medida provisória de igual teor, igualzinho. O Collor fez isso, inclusive. Então, assim, essa que é a questão. Hoje existem mais gatekeepers institucionais do que antes, e isso, em algum nível, é uma evolução institucional. Não, sem dúvida, sem dúvida. Bolsonaro, muitas vezes, ele utilizou essa distribuição do poder, né, um sistema de poder compartilhado da presidência com os outros poderes, muitas vezes para atacar e criticar, eu não consigo fazer isso porque tal poder Sim, não eu deixou, lembro muito e disso. etc. Mas se você acha que o governo que está ali, se você teme ele, né, como você estava falando e brincando aqui no início da gravação, esse sistema de poder compartilhado,
hoje é muito mais interessante porque você consegue obstruir decisões ruins. Eu não vou lembrar quem que eu tenho que dar esse crédito, mas alguém que eu já entrevistei, o que eu estava conversando sobre, falou que a grande diferença da gente para a Argentina está exatamente ligado nessa questão do fortalecimento mais recente das instituições, e aí focou em especial no Congresso, porque falou assim, olha, o STF, que não são pouquíssimas pessoas, o Executivo, uma pessoa, assim, manda-chuva. Quando você vai para o Congresso, tem uma pluralidade muito grande. Então, essa pluralidade muito grande de pessoas para serem, digamos assim, convertidas para se praticar algo que foi feito na Argentina é mais difícil. Então, o Congresso seria, em tese, a nossa melhor proteção contra isso, que é basicamente aquilo que você está falando. E aí você essa última fala sua me faria falar o seguinte, porra, Luan, que irado, a nossa democracia está funcionando, as nossas instituições estão funcionando. Mas, cara, se eu for pegar... Elas estão funcionando fazendo esse comparativo que você fez. Beleza, quando começou... A evolução institucional. Quando começou, vamos lá, a democracia no Brasil, principalmente pós-88 com a Constituinte e tal. Agora, se eu pegar e fizer uma análise das nossas instituições com um sistema democrático, federalista, republicano, capitalista e tal, tá uma bosta, velho. Mas eu não entrei nessa análise. Não, mas eu tô trazendo. Eu sei que você não entrou. Você fez a comparação... Eu entendi, e faz total sentido. Vamos comparar a nossa democracia hoje, 2023, com, vai lá, cola lá 90, por exemplo, sei lá. Melhor hoje. Show. Ok. Agora vamos pegar hoje com o que deveria ser. É uma bosta, velho. Mas aí você tá olhando muito do ponto de vista de filosofia do dever ser. Então, né? Eu tô jogando justamente com o que é. Mas vamos então, pegar, assim, então, outras nações... Sem fazer juízo de valor aqui, é um fato que hoje você tem proteções institucionais que simplesmente antes não existiam. Se você for olhar hoje, o Roberto Campos Neto, ele é mais poderoso que o Fernando Haddad. O Lula não consegue tirar o presidente do Banco Central. Perfeito. E é uma evolução institucional que talvez o Brasil devesse ter feito há muito tempo, como a maior parte dos países do mundo que deram certo. Agora, onde as coisas funcionam, a política monetária tende a ser mais blindada de interesses populistas, mas hoje ele não consegue fazer isso. Estamos super alinhados, cara. Super alinhados. Eu só queria trazer esse ponto aqui, porque eu tô concordando contigo em termos comparativos, mas de evolução. Colocando um asterisco, mas ainda porque muito a gente longe. porque a gente tem que colocar esse asterisco, cara. Sabe por quê? Porque senão a pessoa que te vê lá no Instagram, ou que me vê fazendo minhas postagens, ou que tá aqui ouvindo Diga Aí, vai falar assim, pô, então nossa democracia tá boa pra cacete. Não, cara, tá uma bosta. Tá uma bosta, sim, sacou? Principalmente se a gente comparar onde funciona. Entendeu? Por exemplo, República Federativa do Brasil, nada. Não tem, de federativo não tem nada aqui. Tem nada. Zero. Mas olha... quando você pega e você coloca uma lupa de como que as coisas acontecem, é óbvio que assim, por exemplo, o governo pegou e fez a MP do CARF, né? Tem um voto qualificado lá, fala desse negócio, etc., que inclusive deve estar sendo aí uma grande dor de cabeça na sua área aí no direito. Mas pra mim, se bobear até ajuda os tributaristas, tá? Se bobear até ajuda, porque vai perder na instância administrativa e o cara vai pegar, vai meter outros honorários, vai cobrar mais caro para ir pro judicial. Sacou? Mas aí aumenta o custo de transação para pegar e investir no país. Então, péssimo. Assim, não. Eu tô falando... É porque você falou como tributarista. Mas como... Pô, péssimo isso aqui. Mas a questão dela, né? Como que as coisas estão sendo feitas? Olha a comparação. O governo Collor manda 17 medidas provisórias. Todas são aprovadas sem mudar uma vírgula. Uma vírgula, Marcelo. Estamos alinhados. E um plano completamente bizarro. E hoje a emenda do CARF, a MP do CARF... Sim. Que eu concordo, eu acho que ela é danosa ao ambiente de negócios, ela pega e passa por cima uma medida provisória que, sim, de uma decisão recente da legislatura passada. Que tirou e mostrou as evoluções. E que você tira a previsibilidade jurídica nesse sentido, tem um monte de problema que ela gera, mas mais do que isso, a negociação que o governo está fazendo para pegar essa medida provisória e suavizar ela, e pelo menos conseguir passar alguma coisa dela e salvar, o governo está suando muito nesse nicho de governo.
Que continue, né? E é muito diferente do que o Brasil tinha até pouco tempo atrás. O Bolsonaro, ele foi um presidente que ele reformou muito no Brasil, mas se você vai olhar os aspectos legislativos dele, também foi o presidente que mais teve medidas provisórias caducadas. Então, assim, e o Bolsonaro construiu uma grande base a partir do segundo ano de governo dele, principalmente aí, mais notadamente, a partir da pandemia. O Lula ele antecipou esse movimento e dentro do processo de transição do governo ele já tinha negociado ali e colocado quase todos os partidos ali dentro ali de uma coalizão para ter essa proteção, né? E mesmo assim está suando. Acho que a própria base do governo que a gente vai ter nesse sentido... Obrigado. A própria base do governo que a gente vai ter nesse sentido, Marcelo, ela não garante vitórias do governo até o tempo. Não, claro que não. Claro que não. E isso é muito diferente. E você está falando, claro que não. Mas até pouco tempo atrás não era assim. Não, beleza, a gente já tá assim. Estamos super alinhados nesse ponto. A gente, concordando muito com você. Apresentou. Eu, inclusive, nunca tinha parado para pensar nessa evolução e como a gente tem uma democracia hoje muito melhor, tá? Obrigado por isso aqui. Vou te mandar depois até as emendas que a gente apresentou nessa questão da MP do CARF. Porque, assim, obviamente, a gente é a favor de caducar essa medida provisória esdrúxula, mas... Tem chance? Dela caducar, eu acho que tem risco. Mas eu acho que é muito mais provável o governo negociar uma suavização dos termos dela e... como a OAB já fez, né? Porque a OAB já apresentou ali... Isso é uma pressão política enorme, mas não significa que vai ser desse jeito. Vários líderes partidários se notificaram contra o posicionamento da OAB, inclusive. Tal. Mas, assim, um ponto nisso. A gente apresentou emendas lá por meio de alguns parlamentares, justamente para a gente tentar suavizar essa medida provisória, para caso ela passe, ela seja suavizada, que é uma questão muito diferente do que a gente tinha antes, né? E, assim... a medida provisória que a gente é contra vai ser aprovada, mas pelo menos uma emenda entrou, é aquilo, né? Existem vitórias dentro das derrotas da política também. Você já falou muito comigo sobre isso. Vem cá, algo que você está vendo lá hoje em Brasília te dá muito medo? Algo te deixa assim... A gente não precisa necessariamente falar de medo, né? Porque isso é muito... Os bolsonaristas falam, tô com medo, isso aqui vai virar Cuba, isso aqui vai virar Venezuela. Esquece essa parte... Da polarização de novo e tal. Tem algo assim que te dá receio, que você fala assim, cara, isso aqui é muito ruim pra gente. E eu não tô falando necessariamente de uma política ou outra, enfim. Olha, Marcelo, a gente trabalha lá justamente com advocacy em questões de concorrência e melhoria de ambiente de negócio. Então, desse aspecto, nesse governo, eu acho que a questão fiscal preocupa muito. Ok. Tá? Muito mesmo. Relacionada à reforma? Ou a reforma é algo que seria bom? Não, os gastos em geral. Você tá falando nesse sentido. O ímpeto de gastar e buscar aumentar e desrespeitar o teto de gastos. A gente tem a questão do marco fiscal, que o governo, a própria Haddad tem falado, que vai encaminhar, vai tentar antecipar e etc. Mas é como um gestor falou no evento do BTG 2 semanas atrás. A grande questão dos indicadores, das percepções, dos investimentos do país... e a ancoragem de risco no país, porque ninguém está colocando fé nesse marco. Então, acho que esse é um risco que me preocupa muito, do ponto de vista econômico, né? Não estou falando aqui pessoal, assim. Não, econômico. Do mercado. Isso. A gente tem essa questão da autonomia do Banco Central, é uma preocupação, porque a gente não sabe exatamente quem vai ser nomeado para substituir a vaga dos 2 diretores que vão sair no dia 28. A gente está muito perto disso. Então, dependendo... 28 agora? 28 de fevereiro. Né? A gente tem uma renovação. A autonomia do Banco Central, ela blinda, mas é uma blindagem que anualmente é renovado 2 diretores. Quem indica? O próprio presidente da República. Então, é uma blindagem parcial. Mas tem veto? Alguém tem veto? Alguma coisa e tal? Passa pro Sabatino no Senado. Eu sei. Mas os Sabatinos no Senado são uma espécie de chazinho das 5, né? Não. Se você for olhar as indicações que foram feitas... Com uísque no chá. Se a gente for ver as rejeições de Sabatina que foram feitas, foram muito poucas. Lembro de casos da República Velha, que no caso do STF, de ministro do STF, que foi que Floriano indicou, e algumas das recusas, inclusive, nem juristas eram, tinha diploma de medicina. Enfim, isso a gente está falando aí do século XIX. Então, porque em tese para o STF você não precisa ser jurista, né?
dotado de notório saber jurídico. Vem cá. E a gente tem... eu lembro de um caso de uma recusa no dia 3 de janeiro, assim, primeira semana do governo FHC em 95, teve uma recusa também, uma sabatina no Congresso do indicado presidente do Banco Central, mas aí os parlamentares da base dele protestaram em relação a uma questão específica de uma negociata ali, que acho que era pouco republicana, digamos assim, e aí eles foram comer pão de queijo na hora da votação e não teve quórum e o governo foi derrotado. Então, assim, são poucos os exemplos de sabatinas indicadas. Geralmente, o processo de sabatina, a votação em si é uma formalização de acordos que foram feitos na prévia, né? Então, assim, a gente tem ministros, por exemplo, pessoas que iam ser indicadas a ministro no STF que não foram, porque quando o presidente foi conversar com interlocutores, houve uma desistência que falou, esse cara não passa. Então, enfim, exatamente, a gente tem que ver qual que vai ser a repercussão disso, né? Ô, Luan, antes da eleição do presidente do Senado, a palavra, né, a frase era: o Senado é bolsonarista, teremos um contrapeso à política socialista do PT. Eu te pergunto, o Senado é bolsonarista ou o Senado é aquele centrão que vai pra onde a onda toca ali e tal, a banda toca e tal? Nenhum nem outro. As pessoas elas são muito emocionadas a criar ou se encantar com narrativas políticas. Ok. A gente teve, sim, um grupo de senadores que foi eleito nesse mandato que eram mais alinhados com a centro-direita, mas quem que eles substituíram? Alguns nomes também de centro-direita. Então, alguns nomes, por exemplo, que eram no PSDB, agora foram trocados pelo PL. Então, hoje, talvez eles tenham uma narrativa ou uma proximidade com o ex-presidente e um discurso de oposição talvez mais aberto do que o anterior tinha, mas na configuração do Senado, não é que muda pouco. E muita gente se decepcionou com a derrota do Rogério Marinho, né, que é líder agora da oposição, quando estava enfrentando, né, a disputa aí com o atual presidente da casa e conseguiu a reeleição, Rodrigo Pacheco. E aí eu recebi um monte de mensagem, Marcelo, do tipo, já era o Brasil, acabou. Porque as pessoas, elas se emocionam muito agora mesmo. Eu vou embora. Assim. Elas acham que, assim, que a política é uma Champions League, que você tem final em jogo único, e aí aquele jogo decide tudo e acabou. Muito bom, muito bom. Só que política não é um jogo de final única. Política é um campeonato de pontos corridos. E se você for olhar a votação que, por exemplo, o Marinho teve, a gente teve 32 votos, né? É uma votação expressiva. Você tem, por exemplo, você consegue fazer requerimento de CPI com esse contingente. Você consegue, com um voto a mais, 33 votos é suficiente para você pegar e você barrar uma PEC. Então, assim, você não precisa nem que todos votem contra a PEC, né? Você só precisaria ali, dependendo do quórum, que as pessoas simplesmente, alguns deles se abstivessem não também. votem. Então, você pega, por exemplo, o primeiro governo do PT, já que a gente está falando de evoluções históricas do centro do poder. Você pega 2003, 2004, 2005, estou falando antes do mensalão, antes da CPI que originou ali a Comissão Parlamentar de Inquérito, foi o maior pedra do sapato nos primeiros 10 anos do petismo, no poder. Você teve CPI do Valdomiro, você teve CPI... tentativas de CPI de São Bernardo, por causa da morte do Celso Daniel, que nem foram para frente, porque a oposição era menor do que esse número de 32 que a gente está falando, mas que geraram enorme constrangimento no governo, agenda negativa, governo nas cordas. Então, assim... Mas e uma questão propositiva como ir contra o STF? Abrir um processo de impeachment. Você acredita? Eu achava que seria muito improvável, no geral, isso se configurar, porque, assim, nunca aconteceu na República você pegar e você empichar um ministro do STF. Até porque... nem abrir processo, né? Nunca foi nem aberto, já? Nunca nem foi aberto no Brasil. E até dentro do Ocidente, né, que tem esse sistema de Supremas Cortes e tal, é muito incomum esse tipo de processo acontecer. Mas é muito comum a gente ter o que está tendo hoje no Brasil? Aí eu teria que analisar melhor o direito comparado. Você acha que está tendo excesso? Acho que há decisões aí de controvérsia, sim.
e que algumas pode questionar mais do que outras, talvez. Mas aí você está falando de questões, por exemplo, relacionadas a... Porque, assim, decisões polêmicas sempre tem. A gente teve a questão da coisa julgada, tributada. Mas isso aí para mim é... Você tá falando mais a questão de liberdade de expressão. Liberdade, fake news, autoritarismo. Porra, essas paradas aí que a gente viu. Você é vítima, você é julgador, você é executor, essas coisas. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Querendo ou não, você falar ele da coisa julgada, ele tá no âmbito dele, ok? Ele tá ali no... Independentemente de eu discordar ou concordar, que eu, inclusive, discordo, por questões técnicas e econômicas e, enfim, de segurança jurídica e tal, mas eu tô falando do outro, tô falando do excesso. Tô falando do excesso. Está se extrapolando os poderes. Olha, acho que é possível, sim, você pegar e fazer essa interpretação de que está havendo. Particularmente, eu acho que tem algumas decisões muito controversas ali e que geram estranhamento e que você fala, olha, talvez essa aqui, até esse ponto aqui, talvez eu concordasse, ou talvez, apesar de discordar, eu via mérito jurídico, e nesse aqui eu acho que houve um claro excesso, mas aí é uma questão que eu acho que o governo tem... dentro da narrativa ele tem ganhado, tá, Marcelo? Porque o que acontece? Se que você governo? olhar, você tá falando esse governo? Lula, sim. Ok. Porque se você olha do ponto de vista de editorial, de notícias relacionadas à parte econômica, pega o editorial do Estadão e da Folha. Várias porradas em relação aos planos econômicos do governo, que inclusive a gente estava falando aqui. O editorial, semana após semana, o Estadão tem batido no governo. Uma semana de governo... com 4, 5 dias já tinha denúncia aí de ministro do governo, sim, etc. E o noticiário negativo em relação ao governo, pressionando muito mais, mesmo nessa fase assim, dos primeiros 100 dias, que costuma ser um caso de amor com a imprensa. Mas isso é bastante comum também, tá? Okay. Mas aí o que acontece? A gente tem o dia 8. E o dia 8 blinda o governo de uma agenda que poderia ser negativa dessa questão econômica. Claro. Porque... a questão econômica ainda não é uma grande causa, uma grande preocupação no governo. É muito recente. Tem preocupações, a gente está com... o juro está alto, isso dificulta crescimento. Então, assim, isso vai se tornar uma questão em algum momento. Né? Daqui a alguns meses, isso vai ser uma questão, principalmente quando os resultados econômicos não estiverem acontecendo. E aí o governo tem buscado se blindar, como eu falei. Mas a imprensa hoje, você pega a cobertura econômica, ela tende a ser muito contra o governo. Mas a pauta democrática, ela tende a ser favorável ao governo e isso protege e até, pelo menos em análise de Big Data, de reporte que eu analisei... Mas acho que uma hora eles vão entrar em conflito, hein? Vai entrar, mas não agora. Não agora. A causa do... Eu tô falando deles, eu tô dos falando do acontecimentos do dia 8 de janeiro tem protegido o governo nessa questão e aumentaram a força do Alexandre de Moraes na corte. Muito. E prejudica também a oposição no Congresso em algum nível. Né? Com certeza. É óbvio que isso pode ser... pode durar alguns meses de governo e etc. Mas essa questão eu acho que é fundamental. Assim, a gente talvez caminhasse para um governo Lula em determinado aspecto na primeira semana de governo, que a partir do dia 8 houve uma blindagem muito maior do governo por parte da imprensa. E assim, foi abraçado por todos os poderes. Né? O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, todo o STF. Então, assim, todos os principais atores políticos do país pegaram e passaram a condenar o que houve, né, que foi repugnante, vai trazer cicatrizes aí institucionais para o Brasil. Não concordo. Mas esse tipo de coisa empodera o Alexandre de Moraes. Não concordo com o que foi feito aquela forma da violência, tá? Isso que eu tô querendo deixar claro aqui na frase. Né? Que eu não concordo. Vai ser cancelado, Marcelo. Eu não concordo com o excesso lá que foi praticado. E a grande questão... mas eu concordo 100% com o direito de liberdade de expressão. Deixar isso muito claro. Desde que você não passe a parte no campo da ação... para começar a destruir, violar outros direitos de propriedade, etc e tal. E assim, e acho que tem decisões nesse sentido, já que foi a pergunta, né? De você pegar e fazer uma diligência de busca e apreensão com base em print de WhatsApp, de quem está no grupo de WhatsApp, de você pegar e quebrar sigilo de determinadas pessoas ali, com só base é contra em nada, sabe? Então, assim, isso eu acho que é perigoso do ponto de vista de Estado de Direito, mas é um pouco também do que a gente fala de teoria de reserva de capital institucional da Suprema Corte. Né? Eu já tive até a oportunidade de conversar com isso com o professor Temer,
presidente também, e ele, como constitucionalista que constituinte que foi também na análise, ele falava que, assim, basicamente você tem processos de expansão e tensionamento de decisões e julgamentos controversos de Suprema Corte, que são contramajoritários, né? E você tem ciclos de alta popularidade das Supremas Cortes. Então, assim, a gente teve um ciclo ali, a partir do julgamento do Mensalão, primeira fase da Lava Jato, teve decisões relacionadas a casamento, a união homoafetiva e outras decisões também, que aumentaram a popularidade da corte. Sim, né? sim. E aí você gasta esse capital reputacional em decisões que nem sempre são majoritárias no entendimento da população. Então, em algum momento você tem a tensão e um momento tem a distensão. Eu acredito que antes de 8 de janeiro a tendência era ter uma distensão. As eleições já tinham passado, né? E após 8 de janeiro, acho que a tensão acabou sendo um pouco renovada. E acho que uma discussão que vai acabar avançando um pouco. A gente tem mudanças de ministro em breve, em maio vai sair o Lewandowski, a Rosa Weber vai sair também. Já está alinhado lá dentro quem entra no lugar deles? Não, acho que... Porque os principais interlocutores do Lula nessa tomada de decisão, de escolha de ministro, pelo menos quando ele foi presidente no primeiro e segundo mandato, é o Thomas Bastos. E ele já não está... ele já não está aqui compondo o governo, acabou falecendo, enfim. Então, assim, ele era um nome que o Lula ouvia muito. Né? Então, hoje, não tem essa figura tão clara quem que vai influenciar mais, enfim. Mas o perfil, a gente tem aí pode ser o Zanin, advogado... É o Zanin e o Manuel Carlos. São os dois Manuel mais... Carlos de Almeida Neto, né? Que inclusive foi aí chefe de gabinete do... Ele foi um professor. Sério? Ele é de Ilhéus. O que você acha dele? Cara, eu posso falar dele como professor. Ele é um cara que conhecia muito do que ele estava falando ali, da parte técnica. Agora, tem muitos anos que eu não tenho contato com ele. Conheço a família dele. Ele é primo de primeiro grau, de primos de primeiro grau. Tava sempre no mesmo ambiente. O cara, porra, super simpático, super gente boa, trata todo mundo super bem. Conheço zero das questões políticas e ideológicas dele. Não posso falar absolutamente nada. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com ele quando foi professor. Enfim, é o que eu posso falar. Legal. Não posso ir além disso, não. Porque tem muito tempo também que eu não encontro. Caso lá no STF. Não, eu não faço contencioso, cara. Graças a Deus. Eu odeio depender do Estado pra qualquer coisa. Inclusive no meu trabalho. Por isso que eu larguei o contencioso. Eu deixo isso pra Lucas, né, meu sócio. Um abraço pra Lucas, que ele adora ficar levando negócio lá pra juiz, despachar. Eu não gosto. Eu gosto de estar na mesa resolvendo os negócios dos meus clientes. O perfil ali pra substituir o Lewandowski vai ser alguém de um perfil similar do dele, garantista do ponto de vista penal. Tem alguns ministros do STJ também que tem corrido por fora aí. Enfim, então assim, acho que essa é uma das questões. Mas esse grau de distensão do STF que podia acontecer, acho que foi renovado. E acho que talvez uma das... Não, tá fortalecido. Uma das boa parte principais questões que talvez definem isso, talvez seja os julgamentos dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. Era a minha última pergunta, assim, você conhece bem aqui o Diga Aí, a gente, porra, tá tão bom que já bateu 1 hora aqui esse negócio. Era a minha última pergunta antes da gente ir pra fase 2. Ele vai ser preso se ele voltar? Não sei se ser preso é algo que tá no plano ali e tal, até porque vai ter um julgamento ainda, né? Mas conversando com alguns interlocutores, pessoas próximas do STF, dos ministros, eu acho que era uma possibilidade do radar e que aumentou muito depois do dia 8. Acho que o principal não era nem a prisão, era a perda dos direitos políticos. Né? E eu acho que depois... Por que não tirou o direito político do outro, velho? Eu não sou Bolsonaro, não, tá? Eu não sou Bolsonaro, não acho ele bom. Deixo isso claro, sempre que eu tô aqui, eu não acho ele bom. Eu acho ele menos pior do que o Lula, só isso. Os dois acham horrorosos, os dois. Por que não tirou do outro também, cara? Mas aí tem que perguntar pra eles. Pede um diga aí pra ele. Mas assim, acho que o Bolsonaro tem mais de 50 inquéritos pra responder. É muita coisa. É muita coisa. E é muita Fica coisa. fácil achar um negócio ali. E assim, acho que os principais casos ali, questão das urnas eletrônicas, os questionamentos à confiabilidade do sistema eleitoral, tem a questão dos embaixadores e diplomatas que no meio de um ato oficial ele pegou e fez esses questionamentos. Tem questões pertinentes à pandemia. Da pandemia, eu né? acho que Da são vacina, os inquéritos que talvez tenham
uma probabilidade maior aí de um risco pensando na defesa dele. É verdade. Vamos ver para onde vai. Luan? Mas acho que essa questão, para finalizar, o afastamento, né, pelo menos esses 2 primeiros meses do Bolsonaro, geograficamente também. Eu acho que ele não vem por agora, não. Eu, inclusive, peguei e apostei com um amigo que o Bolsonaro ia para os Estados Unidos depois da eleição. E eu acho que ele não volta. Mas eu achava que ele talvez demorasse um pouco mais para ir. Ele foi antes do logo, assumir. Mas, assim, eu acho que esse afastamento dele, a direita, ela vai ter um gap na direita. Vai. Né? E não existe vácuo de poder. A grande questão é quem que vai ocupar esse vácuo. Qual que vai ser a grande figura da direita que vai pegar e ocupar? Eu acho que esses 4 anos tem muita coisa nesses 4 anos que vão nos indicar. A gente tem um Zema. A gente tá falando de direita anti-esquerda, na verdade. Desculpa, a gente tá falando de direita anti-esquerda porque se eu for colocar o Zema ali em tese em algum lugar, ele não é nem direita esquerda, nem liberal. Mas a gente não precisa entrar nesses conceitos aqui. Pode estar Tarcísio. Não, então, eu ia falar assim, tem muita coisa pra acontecer nesses 4 anos. Que ia mencionar. O Zema, você tem o Tarcísio, você tem o Eduardo Leite. O Eduardo Leite vai ter que reconstruir o PSDB, uma situação muito difícil. O Tarcísio, ele tá com o Kassab em São Paulo, dentro do secretariado dele, e tem ajudado, feito um esforço fenomenal ali. Você vê que o Tarcísio ele tem seguido a narrativa bonitinha. Tem. O Zema ele já partiu para um certo enfrentamento, que pode ser perigoso, porque ele é governador e você está em guerra contra o Executivo Federal, sendo que você está dependendo disso. Né? Sem dúvida. Então, por exemplo, o Zema, ele teve um superávit histórico em Minas Gerais, mas não está pagando dívida. Tem 3 processos no STF para julgar questões pertinentes e muito caras, questões tributárias pertinentes em Minas Gerais, e essa é uma das questões. Né? Então, assim, o resultado do governo dele depende disso. Tem eleição municipal também em Minas Gerais, ele precisa criar uma base ali, enfim. Então, é um desafio grande. Mas eu acho que tem alguns membros dentro do próprio parlamento que podem acabar ganhando um pouco desse protagonismo da direita também. Tá? Vamos ver como é que vai ser. 4 anos aí de montanha-russa. Luan, nossa segunda parte você conhece. Antes disso, fazer um agradecimento ultra especial aqui à Apex Partners, né? Nosso parceiro aqui, diga aí. Você já trabalhou aqui na Apex, estamos aqui gravando. Vou fazer um agradecimento especial também hoje a 2 amigos, ao Stanger, que me deu esse presente aqui, ó, pra quem tá no YouTube. Isso aqui é um Atlas, galera. Eu gosto pouco do Atlas, né? Eu tenho esse Atlas, eu tenho a tatuagem do Atlas. Não sei se você já reparou, Luan, a logomarca do Diga aí é um mini Atlas levantando uma bola que lembra um microfone, tá? Então é verdade. Essa é a ideia, né? Então, agradecimento a Stanger por esse presente. E esse presente veio da loja de 2 amigos queridos, da Decore, lá da Gabi e do Matheus. Um abraço pra eles aí, tá? 2 amigos queridos. O Matheus tá me devendo um almoço. Tá te devendo um almoço? Publicamente aqui. Pô, boa, cobra. Ele vai ter que ouvir aí, vai ter que pagar o almoço. Aí, mas se ele pagar, tem que me levar junto, tá? Porque você tá aqui no programa. Vamos lá. Luan, nossa segunda parte... Papum dinâmico, não precisamos entrar em muitos debates. Foi muito bom, cara. A gente passou bem aqui de 1 hora aqui. Vamos lá. Luan, nos indique, por favor, um livro. Por que as nações fracassam? Livro bom. Cara, esse livro é tão bom. Pena que... Já voltou até? Porque voltou a ter edição do ano passado. Cara, muito bom esse livro. Que livro. Se fosse citar outro, eu vou citar do Marcos Mendes aqui. Por que é tão difícil fazer reformas no Brasil? Boa. Você vai me ajudar a trazer ele depois aqui. Um filme ou uma série? The Crown, que eu tô assistindo, série. Lucas gosta, que a gente já comecei a gostar, me interessar mais por monarquia britânica agora. Boa. Tem que bater um papo com o Gachaga, então. Bruno, um abraço pro Bruno também. Bruno. Tá sempre aqui com a gente. Um autor favorito? Citar o Semoglu. Justo. Esporte? Hoje eu tô na corrida. Tá na corrida? Boa. Tem algum time? O Fluminense e a Juventus de Turim. O Fluminense trouxe o Marcelo agora, hein, cara. Tomara que venha em forma. Porque se vier em forma, joga muito. Então, o dinismo vai dar certo. Luan, você se considera um liberal, um libertário ou um anarcocapitalista ou nenhum dos 3? Liberal. Boa. Quando eu falo PT, você pensa? Respeito muito a história do partido, grande partido. Acho que talvez a direita deveria se inspirar um pouco mais neles na construção de um. Pô, mas mesmo com esse esquema lá Aí foram as pessoas, não foi o partido?
É isso? É o copo meio cheio, né? Eu tô pegando e olhando aqui o partido da construção dele. Eu li um livro recente da história do PT. PT, uma história, do Celso. E é um livro que vai pegando e traçando justamente como que foi feita a agremiação desde o início, como que surgiu a evolução. Como partido isso é muito E forte. aí você vai pegar e vai olhar os partidos de direita no Brasil, né? A construção de alguns deles, ou os problemas internos que eles geram e tal. Não existe um, né? Tem até uma frase do Lula que diz, né, que existe um partido no país, no Brasil, que é o PT, e o resto são conglomerados de parlamentares e políticos, etc. Eu acho que a direita ela precisa pegar e evoluir no sentido institucional e parar de pegar e ser tão emocionado com política e aprender a jogar o jogo. Entendi. Não adianta você querer ganhar um jogo que você tá... Sem saber jogar, não saber as regras ou querer fazer WO. E quando eu falo novo, você pensa? Partido que precisa se reconstruir. Boa. E que vai tentar a sobrevivência agora, né? Vai. Um grande desafio para Eduardo, meu amigo. Desejo sorte aí para ele conseguir. Foi entrevistado aqui no final do ano passado. Ele com... Ai, gente, esqueci. Sabe um exemplo de partido, assim, vou chamar assim, de CEO de partido do Brasil, eu até citei aqui, o Kassab. O que ele fez com o PSD, o grau de abrangência, de interlocução, um cara que está com Tarcísio, um símbolo aí, aliado do Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro, e que construiu com Lula 3 ministérios do PSD, e que tem o presidente do Senado, construiu uma base extremamente forte. Então, assim... entender como que ele fez isso não foi nada fácil, mas olha só o grau de poder que ele pegou, e é uma figura pouco comentada nos debates e que tem um grau de força política e institucional extremamente forte. É secretário do Tarcísio hoje. E arrisco dizer aqui que talvez Tarcísio mude de partido. Tá. Médio prazo. Eu vi um movimento desse aí. Eu vi algo sobre o Zema também, mas não precisamos entrar nesse detalhe não. Vamos lá. O melhor chefe de Estado que já tivemos. O último livro que eu li foi do FHC, e eu acho que o que ele fez enquanto país, de construção de país e até abordagem institucional, é digno de nota. Eu achei que você ia falar o Temer. Eu gosto muito do professor Michel Temer. Acho que fez um excelente governo, com alguns asteriscos. Claro. Talvez se tivesse o mandato inteiro, entregaria muito mais. Claro. Mas aproveitar que eu li o recente livro do FHC, eu vou citar ele. E quem foi o pior? Porra, teve muito, hein? Cara, acho que eu vou citar... Olha, João Goulart foi muito ruim. Ok. Mas um pouquinho antes dele, o Jânio Quadros. Assim, e desse nosso período entre as... O Jânio Quadros fez tipo um WO mesmo, né? E do período democrático? Eu vou falar um pouco do custo de oportunidade. Eu acho que o Collor tinha faca e queijo na mão e por uma sucessão de erros acabou se frustrando e tendo uma grande derrota. Mas assim, acho que tinha o faca e o queijo na mão e aconteceu o que aconteceu. E acho que em segundo, acho que eu vou citar Dilma Rousseff. Boa briga. Luan, meu velho, valeu demais. Porra, episódio riquíssimo. Quando eu olhei pro relógio, eu falei, cacete, minha pauta aqui ainda tem um monte de perguntas e só faltam 15 minutos. Isso quer dizer que o papo foi muito bom. Te agradeço demais, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Me avisa quando vier aqui de novo pra gente poder fazer o episódio vai ser o que foram os X primeiros meses, X meses do Lula, cara. A gente já traz uma outra perspectiva sobre tudo isso que tenha boas notícias. Tomara, cara. Tomara. Sem sacanagem, as pessoas acham que porque, enfim, eu sou um liberal e que bato pra cacete na esquerda e tal, acham que eu quero que o Lula desgrace com o país. Não, eu quero que ele faça um bom governo. É interessante pra mim. É interessante pra mim que ele seja um bom governante. Eu acho difícil porque eu discordo muito das políticas dele, mas eu espero que ele faça um bom governo. Eu quero que o país cresça. Um comentário nesse sentido, para resumir, já que o episódio é os primeiros 60 dias do governo Lula, não tem ido no bom caminho. Não tem ido. Fechamos bem. Meu velho, obrigado, tá? Valeu. A gente se vê de novo, certeza. Valeu, galera. Contem com a gente. Aquele abraço, até a próxima. Valeu.